pessoal. Me chamo Jéssica Oliveira, sou contadora, sócia da empresa Brio Contabilidade Digital e hoje falaremos sobre MEI, sobre gestão do MEI, sobre o que você precisa fazer para se manter regular com o governo, com a Receita Federal, tudo o que você precisa fazer para estruturar a sua empresa para crescer, porque sim, o MEI é uma empresa normal, tá? A diferença é que ela tem uma complexidade operacional menor. O valor do imposto também é reduzido, tá? Mas ela é uma empresa. Então você precisa pensar no seu MEI, né, como uma empresa, sabe, uma empresa normal, que você vai poder crescer, estruturar e já pensar em desenquadramento. Não pensar em ficar como um MEI para sempre, não, porque você tem que crescer, tá? Então, vamos lá. O que foi que eu separei aqui para a gente hoje? Primeiro, é muito importante você saber que o MEI, você consegue todas as informações sobre ele via portal do empreendedor, tá? É um site específico que tem lá as informações do MEI. Para que você acesse esse portal, é importante que você acesse via portal oficial do governo. Por que eu estou frisando isso? Porque tem muitos portais que, acessa aqui o seu MEI, e não é, ou você paga alguma coisa para fazer, às vezes é golpe, então você precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui o portal junto com você para você saber qual é o correto, tá? Mas primeiro, quero falar sobre uma informação muito importante que você precisa ter e saber, que é o acesso gov.br. Você precisa ter o acesso do gov.br para se tornar MEI. E para que você consiga ser MEI, você precisa ter um selo de confiabilidade que vai do prata ao ouro, porque são 3 níveis: bronze, prata, ouro. No bronze você não consegue fazer. Então você precisa ter a partir do prata. Jéssica, como é que eu faço para aumentar a confiabilidade desse selo? Uma das formas mais simples de fazer é fazendo o reconhecimento facial. Então, você entra no seu celular, baixa o aplicativo gov.br e faz o reconhecimento facial. E tem lá dentro você vai encontrar formas de aumentar essa confiabilidade. Ok? Vamos agora aqui acessar o portal do empreendedor. Eu já deixei ele aqui na pesquisa. Pronto, acho que vocês estão conseguindo ver aqui o meu portal. Estão. Vocês estão vendo aqui que o gov.br, ele já é o primeiro, tá? Só que às vezes não fica assim. Então, você tem que se atentar qual é o correto, ó. Que tá vendo que abrem várias opções. Então, você vem aqui, portal do empreendedor, ó. Você vê que já tem várias informações sobre o MEI. Se você já tiver um MEI aberto, você vai movimentar por aqui em Já Sou MEI. Caso você queira abrir um MEI, você vem aqui em Quero Ser MEI. Clica aqui em Formalize-se, ó, entrar com o Gov. Eu vou colocar as minhas informações, tá, do Gov. Só que, aí aqui a gente vai ver o primeiro impeditivo para ser MEI. Como eu já sou sócia em uma empresa, meu cadastro ele não é autorizado. Ele disse que eu não posso ser MEI, tá vendo? Não é permitido ser responsável por empresa ou ser sócio ou participante do quadro de sócios e administradores. Então, eu não posso ser MEI. Se eu pudesse ser, depois daqui ia chegar no quadro cadastral mesmo, que aí você coloca os seus dados. Nome, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, endereço, certo? E as atividades. Então, Jéssica, como é que eu sei quais são as atividades que podem ser MEI? Então, vamos procurar aqui quais são as atividades que podem ser MEI, tá? Deixa eu voltar aqui para facilitar. Então, ó, se você perceber, aqui tem várias informações para você procurar saber, Jéssica, eu não tenho ainda grana para contratar um contador. Então, estude sobre o assunto. Não queira fazer nada que você não sabe, para que você não tenha problemas. Então, o portal do empreendedor ele é bem completo, com as informações que você precisa, de tudo que você precisa para saber do MEI, tá? Então, por exemplo, quais são as atividades que podem ser MEI? Então, aqui, quais as ocupações podem ser MEI? E aqui tem algumas informações, ocupações permitidas. Então, vamos pesquisar aqui artesanato. Então, ó,
artesanato de bijuteria, de borracha, cerâmica, cimento. Então, você vai procurar aqui, a que você se enquadra melhor e vai escolher para ser o MEI. Se você for, por exemplo, do mercado digital, professor, né, vende curso, então você vem aqui, professor independente, esse aqui se encaixa para você ser MEI. Então, como é que você vai saber se a sua atividade pode ou não ser MEI? Você tem que pesquisar aqui, tá? Óbvio que sempre que você tiver a possibilidade de ter acesso a um contador para te ajudar, é melhor, para que você consiga fazer com mais segurança. E claro, se você precisar de um contador, conte com a gente. Mas caso você não tenha, basta que você estude sobre o assunto, tá? Então, é aqui que você faz. Jéssica, eu fiz o MEI, mas eu preciso do cartão do CNPJ, né? O cadastro lá, você vem aqui, CCMEI, você vai colocar o número do CNPJ e aí ele vai trazer as informações de cadastro. E aí, sempre que, digamos, você vai fazer um cadastro no banco, vai fazer um cadastro no fornecedor, em algum lugar que precise dos dados cadastrais do seu MEI, você vai usar o CCMEI. Precisa alterar alguma informação no MEI, sei lá, o nome fantasia, precisa alterar o endereço, precisa incluir ou retirar alguma atividade, alterar dados. Jéssica, eu não vou mais usar o MEI, não quero mais, vou fazer baixa. Solicitar baixa é bem intuitivo, tá vendo? Boleto de pagamento é aquele que você precisa pagar mensalmente. E essa informação é importante, a gente vai ver um pouco mais na frente, mas já vou ressaltar. Você paga o imposto do mês independente se teve faturamento ou não. Então, qual é a nossa indicação? É que, se você não for usar o CNPJ, né? Se você não for usar o MEI, o ideal é que você faça a baixa. Por quê? Porque se você não baixar, essa dívida ela vai acumular ao longo dos meses. Então, você vai ficar com aquela dívida mesmo se você não teve faturamento ou não. Então, viu que não vai precisar mais, baixa. Porque se você quiser abrir um outro, o processo para abrir é simples, vai ser a mesma coisa. Só que você não vai ter o mesmo número, tá? Aquele número ali, ó, morre, acaba. Você vai ter um novo número, porque é uma nova empresa. Ok? Enviar a declaração, a gente vai falar sobre isso também, que é a declaração anual do MEI. Você pode vir por aqui e ter as informações, tá? Vou clicar aqui em Quero Ser MEI para mostrar essa informação aqui, que é bem legal, ó. Perguntas frequentes. Aqui você tem todas as perguntas que você quer saber sobre MEI. Aqui. Então, não tem a possibilidade de contratar um contador para me ajudar. Você pode entrar no portal do empreendedor, ir lá em perguntas frequentes, e aí você consegue ver, tirar todas as suas dúvidas aqui, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês esse site, porque ele é bem útil enquanto você for MEI, porque é bem autoexplicativo, você consegue tirar as suas dúvidas e ajuda bastante, tá? Eu preparei uma apresentação sobre gestão do MEI. Por quê? É muito comum que as pessoas tenham dúvida. Ah, eu não sei do que eu preciso, né, ter para me manter regular com o MEI e tal. Então, eu separei aqui algumas informações que são importantes para você fazer essa gestão de forma eficiente e vou compartilhar com vocês aqui, explicando passo a passo. Então, deixa eu compartilhar aqui. Esse é o nosso manual, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar esse material para vocês, eles vou enviar para o pessoal, para que eles deixem disponíveis aí para que vocês tenham acesso sempre que precisar, tá? Pronto, só um minuto. Então, aqui eu separei tudo o que você precisa saber para gerir bem o seu MEI. Então, aqui é um pouco da apresentação da nossa empresa, quem somos. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Quem pode ser MEI, quais são as obrigações mensais, quais são as obrigações anuais, como separar as despesas, né, e as receitas, pessoa física e pessoa jurídica, e algumas informações que são adicionais. Então, quem pode ser MEI? E por que você precisa saber disso? Porque se você deixar de atender uma das regras, né, que permite você se encaixar como MEI, você é desenquadrado, tá? Você perde o direito de ser. Então, MEI, você tem um faturamento limitado a 81 mil no ano, tá? Só que em relação a isso, a gente precisa se atentar ao seguinte: esse limite de 81 mil no ano é se você abriu a empresa em janeiro.
Tá, então abri empresa agora, estamos em outubro. Faltam 3 meses para acabar o ano. Aí precisa fazer uma proporção para calcular, que é 6.750. Então, para você saber qual é o limite que você pode ter de faturamento no MEI, você vai pegar a data que você abriu, então, por exemplo, outubro, e vai calcular 6.750 vezes a quantidade de meses que falta para acabar o ano. Nesse caso, faltam 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Então, é 6.750 vezes. Deixa eu calcular aqui. 6.750 vezes 3. Então, se você abrir uma empresa agora em outubro, o seu limite nesse ano é 20.250, ok? Jéssica, esse limite vai ser para sempre? Não. Próximo ano, aí zera. Aí o seu limite no próximo ano é 81 mil. Mas você precisa ficar atento o quê? Se você abriu a empresa no decorrer do ano, esse limite ele diminui, ele passa a ser proporcional ao valor de 6.750 por mês, tá? Então, quem pode ser MEI? Quem não é sócio de administrador ou participe de outra empresa, você viu que lá quando eu tentei clicar lá e dizer que quero ser MEI, ele já aponta dizendo que eu não posso porque eu sou sócia em outra empresa. Então, se você for sócio em outra empresa, você infelizmente não pode fazer. E você só pode ser MEI enquanto tiver até um funcionário. Se você contratar mais de um funcionário, você também perde o direito de ser MEI, tá? Assim que você deixar de atender uma dessas opções, você está fora. Uma outra questão é que tem algumas atividades que não podem ser MEI. Então, por ano, eles atualizam a relação de atividades que podem ser MEI. E aí você precisa ficar atento se a atividade que você enquadrou ali no seu MEI se está fora, porque se tiver, você precisa correr para atualizar, para não perder esse benefício, tá? Falando das obrigações mensais. O MEI, ele é um regime tributário simplificado, né? Só que tem algumas obrigações que você precisa cumprir para se manter dentro desse regime. A primeira de todas é a guia mensal do MEI. O nome dessa guia que você paga mensalmente é DAS. Então, o DAS você precisa pagar todos os meses, independente se teve faturamento ou não. Jéssica, eu estou há 5 meses sem ter faturamento, ainda não estou mexendo com o meu MEI, eu só abri e deixei lá. Tem uma péssima notícia para dizer, você vai estar acumulando essa dívida. Então, não vai usar o MEI, é melhor você baixar, porque enquanto ele estiver aberto, você vai ter uma dívida, tá? Ele vai estar ali calculando mensalmente esse valor. O valor do imposto do MEI é diferente das outras empresas. As outras empresas, o imposto, ele varia de acordo com o lucro ou o faturamento. No caso do MEI, esse valor, ele é fixo. Se você faturou 0 ou você faturou 81 mil, né, no ano, você vai pagar o mesmo valor, tá? Então, você precisa ficar... Isso é uma coisa boa, porque se você faturou 0, você vai pagar os R$ 60, por exemplo. Se você faturou 6.750, é o mesmo R$ 60. Então, isso é muito bom. Jéssica, e se eu emitir nota fiscal, eu pago mais? Não, não tem nada a ver. A questão da obrigatoriedade da nota fiscal é outra coisa. Ele não altera o valor do imposto que você paga, tá? Como é que eu faço para emitir a guia, né? Como é que eu faço para emitir o DAS, que é a guia do pagamento do MEI, mensalmente? Você entra lá no site do Simples Nacional, eu vou deixar um link, eu tenho um link aqui dele no final desse material, e você vai lá, coloca o CNPJ, escolhe o ano, seleciona o mês e emite. É bem, bem, bem simples mesmo. Uma outra obrigação que tem é o controle mensal de faturamento. Então, a Receita, ela obriga que você mantenha um controle de faturamento, informando lá quanto você faturou, independente se você emite nota fiscal ou não. Então, entenda assim, entrou dinheiro na sua conta pessoa física, caso você não tenha uma conta pessoa jurídica, que falaremos sobre isso também, ele é considerado como faturamento do seu MEI. É por isso que é bom você ter uma conta da pessoa jurídica, uma conta da empresa, para desvincular esses ganhos, tá? E mais, a Receita ela disponibiliza um modelo de relatório específico, tá? Então, você pode ir lá no portal do empreendedor e buscar esse relatório que está lá para você alimentar. Esse tema da nota fiscal, ele é um pouco polêmico porque às vezes confunde um pouco as pessoas. Todas as empresas, exceto o MEI, elas precisam emitir nota fiscal independente se o cliente é pessoa física ou jurídica. No caso do MEI, prestem atenção aqui.
No caso do MEI, você só é obrigado a emitir nota fiscal caso o seu cliente seja uma outra empresa. Se você vendeu ou prestou serviços para uma outra empresa, a emissão da nota fiscal ela é obrigatória. Se você vendeu para uma pessoa física, a emissão da nota fiscal é facultativa. Você emite se quiser. Tá? Aí fica uma a sua decisão, se você querer emitir ou não. Eu, enquanto contadora, sempre oriento que sejam emitidas notas fiscais para que você vá acostumando com as rotinas de uma empresa normal, tá? Não tem um custo a mais, não vai pagar mais, nada mais por isso. E, enfim, por uma questão de organização, a gente sempre orienta que haja a emissão das notas fiscais. Ó, basicamente, são essas obrigações mensais que você tem. Vamos falar agora sobre as obrigações anuais. Então, o MEI, ele possui apenas uma obrigação anual e você precisa estar atento à data limite, porque se você não enviar na data, que é até 31 de maio, você corre o risco de pagar multa, tá? Então, o que é a declaração anual de faturamento do MEI? A declaração anual de faturamento do MEI, ela é uma declaração que você acessa no site do Simples também, e você vai colocar lá o valor total que o seu MEI faturou naquele ano. Faturou, entenda como vendeu, tá? Então, prestei serviço, vendi produtos, o valor total desses serviços ou produtos precisa ser enviado lá. Então, você entra, você vai colocar qual foi o valor, vai informar se teve funcionário durante esse período e vai enviar. É simples também. Mas, caso você não esteja familiarizado com o envio de informações como essa, o ideal é que você procure um contador para fazer, tá? Em relação ao MEI e as obrigações com a Receita Federal, né, com o governo, essas são as principais informações, tá? Você pode perceber que é simples, né? Não tem nada complexo em fazer. Na maioria das vezes você vai conseguir fazer sozinho. Só que você precisa ficar atento com o seguinte: se você não estuda sobre o assunto, não lê a respeito, não entende nada de tributos e impostos, provavelmente você vai precisar de ajuda profissional. Você vai precisar de um contador. Jéssica, mas MEI não é obrigado a ter contador. Mas tem muitas pessoas que têm problemas justamente por não saber, não estudar sobre isso. Então, assim, eu sempre oriento que se você não quero perder tempo estudando, vou fazer do jeito que der. Provavelmente você pode ter problemas com isso. Então, a gente sempre orienta que você procure um contador. As informações a seguir, elas são boas práticas que você precisa ter para evitar problemas futuros, tá? Então, a primeira delas, que eu separei aqui para vocês, foi a separação das finanças da pessoa física e da pessoa jurídica. Por que, Jéssica? Como é que isso funciona? Todas as empresas precisam fazer essa separação, tá? Porque ela é importante. Porque o dinheiro que entra na sua empresa, ele não é seu. Ele é da sua empresa. Jéssica, mas só tem eu na empresa, ainda assim. Tá? Então, você precisa ter esse controle. E, por exemplo, digamos que você seja CLT, mas tem um MEI. E aí, o valor que entra na sua conta pessoa física, ele é considerado para o limite de faturamento do MEI. Então, se você não tem uma conta da pessoa jurídica, ele vai considerar tudo que entrou na pessoa física como faturamento do seu MEI. Isso pode trazer problemas para você, tá? Então, como é que a gente consegue fazer essa separação? Misturar a pessoa física com pessoa jurídica é um dos principais problemas um dos principais erros que os empreendedores cometem, né? Porque fica uma bagunça e tal. Então, como é que eu posso fazer para separar as finanças, né, da pessoa física e da pessoa jurídica? Tenha uma conta bancária específica para a sua empresa e realize os pagamentos da sua empresa através dessa conta. Isso vai facilitar muito a sua organização. Então, por exemplo, abrir uma conta no Nubank para minha empresa. Todas as vezes que eu precisar fazer algum pagamento ou recebimento da minha empresa, eu vou acessar a conta lá do Nubank e vou fazer o pagamento por lá. Isso vai ajudar bastante na sua organização no dia a dia. A segunda orientação que a gente dá é defina uma remuneração mensal para você. Não é porque entrou 10 mil reais lá na conta da empresa que esses 10 mil reais precisam sair para você. Não é assim.
Você precisa definir qual é o valor, para justamente ter um controle melhor, para estruturar a sua empresa, para crescer. Então, defina sempre uma remuneração mensal fixa, nem que periodicamente, a gente sempre orienta os nossos clientes assim, que a cada 3 meses, você, por exemplo, eu coloquei lá uma meta de tirar R$ 2.000 por mês da empresa, como salário. Quando chegou em dezembro, eu vi que sobrou um pouco mais de dinheiro. Eu posso tirar um pouco mais de dinheiro, tá? Mas fixo por mês vai ser 2.000, por exemplo, um salário, né? Sempre que precisa pagar uma conta da pessoa física, faça através da sua conta pessoal. Então, eu tenho R$ 10.000 aqui na minha conta jurídica e sair para jantar com os meus amigos, eu vou pagar com dinheiro da empresa. Não, paga com o seu dinheiro. Jéssica, mas eu estou sem dinheiro na pessoa física. Faz um Pix da empresa da jurídica para sua empresa, para a sua conta da pessoa física, tá? E assim, Jéssica, como é que eu faço para saber quem vai pagar aquela conta, né? Então, por exemplo, comprei um celular, comprei esse celular aqui. Quem vai pagar por esse celular? Vai ser a minha conta pessoa jurídica ou vai ser a minha conta pessoa física? Depende. Digamos que eu comprei esse celular aqui porque eu trabalho com vendas e eu preciso usá-lo para suporte na minha empresa. Então, eu vou usar esse celular exclusivamente para trabalhar. Então, quem vai pagar por ele? A pessoa jurídica, a minha empresa. Mas se eu usei eu comprei esse celular para usar só como para fins pessoais, quem paga por ele é a pessoa física, certo? Então, sempre que comprar alguma coisa, você vai pensar, quem está se beneficiando com essa compra? Pessoa física ou pessoa jurídica? Isso vai te ajudar a fazer essa separação de uma forma mais tranquila. Até aqui estamos entendidos. Eu sei que pode parecer um pouco difícil, né, fazer essa separação. No início, pode ser que seja mesmo, mas com o tempo você vai fazendo, vai aos poucos, e aí você consegue fazer de uma forma mais tranquila, tá? Mas o ideal é que você comece agora. Não espera crescer para se organizar, não. Já comece a se organizar agora. Se puder, contrata um contador para te ajudar. E, óbvio, se você quiser um acompanhamento especializado, nós da Biocontabilidade, a gente consegue fazer esse acompanhamento para você, tá? Separei aqui agora algumas informações adicionais que eu julgo que são importantes nesse processo, tá? Quais são essas informações? Aqui, o limite de faturamento, que é o que eu falei com você lá, que anualmente é 81 mil, mas se você fizer dentro do ano, né, em um outro mês, ele é proporcional a 6.750. Código do Simples Nacional. Para algumas informações mais específicas do MEI, você precisa ter um código do Simples Nacional, mas é fácil de fazer também. Você vai entrar no site do Simples Nacional, aí você precisa do CNPJ do seu MEI, do CPF, das últimas 2 declarações de imposto de renda, caso tenha enviado. Caso você não tenha enviado, do título de eleitor. E aí você vai ter esse código, guarda ele com bastante carinho, que é como se ele fosse uma senha de acesso, tá? Então, para fazer parcelamento, para ter acesso a informações mais complexas do MEI, você vai precisar do código do Simples Nacional. O cadastro do Gov, então, mantenha sempre atualizado esse cadastro do Gov, porque ele é essencial para que você tenha o MEI. Certificado digital. Por lei, o MEI não é obrigado a ter o certificado digital, mas pode ser que a prefeitura ou o estado faça exigência de ter esse certificado para emissão de nota fiscal, tá? Por falar em emissão de nota fiscal, MEIs que são prestadores de serviço, eles, a partir de setembro agora, de 2023, dia 1º de setembro de 2023, eles passaram a ser obrigados a emitir a nota fiscal através do portal do governo. Eu vou deixar também disponível para vocês um material do passo a passo para fazer esse cadastro, para você conseguir fazer essa emissão. Caso você não consiga fazer sozinho, procure um contador para te ajudar, porque às vezes pode ser que o processo seja um pouco complexo, tá? Mas agora, ao invés de você emitir nota fiscal através das prefeituras, você emite essa nota fiscal através do portal do Simples Nacional, tá? Portal do empreendedor é aquele que eu mostrei lá. Então, ele procure sempre o site oficial do governo, porque ele é o que você vai
utilizar sempre para fazer as informações, né, para acessar as informações, para alterar, para abrir, para baixar o e-mail. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Reveja quantas vezes você precisar. Vou reforçar mais uma vez a importância de você ter um profissional, né, contábil, para te ajudar nesse processo, porque apesar do MEI ser simples, ele pode trazer muitos problemas, então você precisa estar atento a isso. Não falamos aqui sobre desenquadramento ainda, porque para o desenquadramento você precisa de um contador, porque exceto o MEI, todas as outras empresas, elas precisam de um contador para fazer, você precisa estar vinculado a um contador. Então, se você deixar de cumprir com alguma dessas obrigações que eu te falei, de ser MEI, do controle do faturamento, de ter mais de um só, até um funcionário, se você quiser ter sócios, você precisa fazer o desenquadramento. E nem sempre ele é automático, então pode haver problemas também. Por isso que é importante você ter um profissional ao seu lado. E claro, se você precisar de um profissional que seja qualificado, que entenda de negócios, aqui estão os nossos dados, tá? As nossas informações. Você consegue nos achar no Instagram também, através do @Brio Contabilidade Digital. Estamos aqui para ajudar. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou nos envia, entre em contato, ou nos envia no Instagram, que nós auxiliamos vocês, tá? Pensem sempre no meio de vocês como uma empresa normal, sabe? Queira crescer. Então, se comporte como um empreendedor que você já quer ser. Isso vai fazer total diferença na forma que você vai lidar com as adversidades que surgirem. E claro, precisando de ajuda, nós estamos aqui. Um abraço e até a próxima.